Tá Comecei a gravar a aula agora, havia esquecido, gente. Na década de 70, alguns psicólogos sociais realizaram da seguinte forma. Primeiro, colocaram os indivíduos sozinhos na sala, assim como o Muzaffar Sherif fez, só que na segunda vez, eles colocaram em dupla, sendo que o outro da dupla era um ator que superdimensionava o valor. Então, eu disse 30 centímetros sozinho. Quando eu fui fazer com o cara falou 6 metros, eu repeti 6 metros. Aí eles fizeram o seguinte, eles trocavam as duplas. Eles pegavam aquele indivíduo que havia sido testado e passou a ser influenciado pelo ator, e esse indivíduo era colocado com outro indivíduo testado, e também influenciava esse outro indivíduo testado, e eles trocavam seguidamente. Ou seja, aqui eles verificaram o quê? Em laboratório, não só o surgimento de uma regra social, mas a forma como ela se perpetua. Se vocês forem pensar bem, cada um dos indivíduos testados nesse segundo caso se tornou um reprodutor involuntário de falsas crenças. Um efeito parecido que nós podemos ver hoje, por exemplo, é a questão das fake news, das notícias falsas. As pessoas recebem, algumas pessoas apenas repassam na forma de um link, e outras pessoas repassam na forma verbalizada. Quando eu passo na forma verbalizada, ela se torna verdade e pode ser perpassada para outras pessoas. E isso foi visto, as consequências disso estão sendo vistas hoje em todo o mundo. Por exemplo, notícias falsas relacionadas à Covid-19. Então, por exemplo, no Irã, mais de 2.000 pessoas tomaram metanol por causa de uma notícia falsa que metanol curava coronavírus. Enfim, existem pessoas, inclusive, que propagam a ideia de que a própria Covid-19 não existe e que não há motivo para se preocupar. Aqui um exemplo clássico é o jornal da Bielorrússia, né, que espalha essa notícia todos os dias, assim como do Turcomenistão, Nicarágua, e também, de alguma forma, aqueles que estão no Brasil relacionados ao governo federal também disseminam fake news parecidas com essa. Rosa Souza, aquele exemplo que o professor deu em uma fila na 15 que só ia crescendo sem saber o que era, isso é conformidade. Exatamente, Rosa Souza. Inclusive, uma conformidade extremamente forte, né? Você entrar numa fila que vai do nada a lugar algum, isso é conformidade. Isso não quer dizer que você vai fazer sempre isso, mas você já fez o tempo o suficiente, ok? Esse foi o primeiro estudo. Se não há dúvida em relação a ele, eu vou seguir. No segundo, o segundo grande estudo inspirado por esse estudo do Muzaffar Sherif foi um estudo sobre a pressão grupal feita por Solomon Asch. Solomon Asch é de origem judaica, e eu não sei até que ponto vocês conhecem a cultura judaica, mas em casas de judeus ortodoxos é comum, na Páscoa, deixar a porta aberta e deixar um cálice de vinho perto da porta. E o Muzaffar Sherif era criança e ele perguntou para o tio dele, né? Falou, tio, por quê que a gente deixa a porta aberta e deixa um copo de vinho ali, né? E o tio do Solomon Asch, olha, o profeta Isaías, ele vem, entra, toma um pouco do vinho e sai fora depois. E, enfim, o Solomon Asch, pelo menos ele diz isso na bibliografia dele, que ele ficou espantado com aquilo e pensou sério na cabeça dele. Falou, será que é possível, né? O profeta Isaías em todas as casas, né? Como que isso? E ele perguntou pro tio, né? Mas ele vem mesmo? O tio falou, vem, né? Vem, e é o seguinte, fica olhando bem, que você vai ver a porta abrindo e o volume do cálice vai reduzir um pouco, indicando que ele tomou. E o Solomon Asch disse que ficou ali mais ou menos uma meia hora olhando,
e que uma hora, eu acho que bateu um vento, alguma coisa, ele viu a porta se movendo e teve a impressão de que o volume do vinho tinha diminuído. Enfim, depois ele cresceu, evidentemente, né, se tornou psicólogo social, e como psicólogo social ele quis revisitar essa questão. Será que era possível induzir uma pessoa a ver aquilo que ela não viu, né, daquilo que ela não veria, né, se não fosse através de um estímulo? E ele criou um experimento. Como funcionava o experimento do Solomon Asch? Uma sala, imagine a nossa sala de aula na Uniandrade, 6 pessoas, eram 7 participantes ao total do experimento, mais o experimentador. 6 desses 7 participantes eram todos atores, era tudo combinado, e só um, de fato, era o indivíduo testado. E aqui, o que eles faziam? Qual que era a questão? Eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar mais claro. Solomon Asch mostrava para os testados 2 conjuntos de cartas. Em um primeiro conjunto, vocês estão vendo aqui, é uma reta só. E aqui eu tenho 3 retas diferentes. E ele perguntava qual reta se ajustava melhor, né? Então, nesse caso aqui, seria a B. Mas todos respondiam errado de propósito. Todos respondiam A. E o que aconteceu? 37%, ou seja, mais de 1/3 dos candidatos, dos testados, mesmo esboçando ali muito constrangimento físico, eles preferiam negar aquilo que eles estavam vendo para seguir o grupo. Então, como nesse caso aqui, fica bem óbvio que nós estamos falando da reta C. Todos respondiam A. Quando chegava na vez do testado, uma parcela significativa, 37%, 1/3, foi com o grupo. Isso aqui é um efeito clássico de conformidade. E isso levou Solomon Asch a perguntar se isso seria perigoso. Porque, afinal, ele fez esse estudo dentro da faculdade, né? E ele falou, caramba, como que alunos inteligentes, inteligentíssimos, não estão vendo aqui a reta certa, né? Como que eles preferem se passar por burro para ajudar o grupo? Seria isso perigoso? Esse tipo de influência, será que poderia, por exemplo, gerar comportamentos negativos? E, a princípio, ele não esboçou tanta preocupação, mas isso inspirou um outro psicólogo social chamado Stanley Milgram. Stanley Milgram, qual é a história de Stanley Milgram? De acordo com a biografia dele, os pais de Stanley Milgram, alguns tios e também outros parentes distantes na Alemanha nazista foram parar em campos de concentração. Enfim, eu acho que aqui eu posso poupar a história, acho que vocês já sabem mais ou menos. Quando o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ele sobe ao poder, depois de mais ou menos 2 anos de poder, eles começam a pressionar fortemente a comunidade judaica e, enfim, os judeus mais pobres acabaram todos, ou uma parte significativa, em campos de concentração, em Auschwitz, em Dachau. Enfim, agora eu pergunto, gente, vocês sabem o tipo de atrocidade que foi cometida? Uma coisa é eu falar um número, né? Morreu 6 milhões de judeus. Não só judeus, né? Deficientes mentais, ciganos, enfim, e outras pessoas ali que eram indesejadas a princípio pelo regime. Mas o fato não só morreu muita gente, como foi praticado todo tipo de atrocidade que vocês podem imaginar, como, por exemplo, testes experimentais médicos involuntários, como, por exemplo, testes para queimaduras, para o desenvolvimento de pomadas. Então, basicamente, as pessoas eram queimadas vivas e depois você tentava curar com uma determinada pomada. Se não curava, tudo bem, e você tinha mais, né, gente, para testar. Um outro exemplo, implante de membros de animais. Então, tentaram colocar, por exemplo, cabeça de cachorro em pessoa,
braço de girafa, enfim, todo tipo de maluquice, duas cabeças humanas em um único corpo. Aliás, muitas indústrias farmacêuticas que hoje são riquíssimas, né, como a Schering, a Bayer, dentre outras, elas lucraram com as descobertas dos campos de concentração, como, por exemplo, as descobertas relacionadas às técnicas de ressuscitamento. Então, as pessoas eram congeladas ali, basicamente, e você tentava curar ela da hipotermia, se conseguia, não conseguia, enfim. E o que o Stanley Milgram quis saber é o seguinte: será que todas essas pessoas, todas elas, todo mundo que trabalhava no campo de concentração, era gente má pra caramba? Todo mundo era muito ruim? Ou havia algo no contexto situacional que levava as pessoas a se comportar daquela forma? Algo que acabou mexendo muito com Stanley Milgram foi o próprio julgamento de Nuremberg, aonde vários ali dos criminosos de guerra disseram que eles não tinham arrependimento, que eles, na verdade, não estavam fazendo nada de errado, que eles estavam cumprindo ordens, né, que para eles aquilo lá era como, sei lá, escovar os dentes. Eu tenho, enfim, há, por exemplo, um relato muito famoso de um médico nazista que ele disse, falou, olha, eu acordo, eu escovo os dentes, eu verifico se a câmera de gás está funcionando corretamente, eu executo algumas pessoas para abrir espaço dentro do meu galpão, faço alguns testes médicos, almoço, enfim, é pesado, né? Professor, Pois sim. aí também pode entrar o efeito Lúcifer ou não? Não cabe. É um tipo de efeito Lúcifer. O efeito Lúcifer, ele foi descrito por Philip Zimbardo quando ele fez o experimento de Stanford, da cadeia. Agora, ali no experimento de Stanford, você teve uma regra emergente, na verdade, né? Organizaram dois grupos e falaram, olha, polícia e ladrão. E cada um assumiu um papel ali, não havia muitas ordens. Agora, se a gente pensar um campo de concentração, ali eu já tenho uma ordem estabelecida, uma hierarquia muito rígida, por assim dizer, né? É parecido os dois efeitos, tanto é que o Philip Zimbardo, ele é chamado até os dias atuais para verificar abusos em cadeias, agora eu me esqueci, mas ele já fez pelo menos umas 4 consultorias para a ONU nesse sentido, né? A violência institucionalizada, né? Violência em presídios, violência em campos de refugiado, violências perpetradas por soldados americanos contra prisioneiros de guerra. Enfim, o efeito Lúcifer, Alice, ele vai de uma forma muito parecida, consonante, mas ele ainda é uma outra coisa. O efeito Lúcifer, ele vai descrever, de fato, né, como surge a regra grupal, como a maldade se perpetua. Agora, o que o Stanley Milgram ele busca aferir não é exatamente como essas coisas surgem, mas como as pessoas elas são introjetadas nessas estruturas que já existem. Entende? Imagina você, por exemplo, Alice, é contratada agora para trabalhar de soldado lá no meio do nazismo. Você não é uma pessoa ruim, imagino eu, né? Não sei também. Enfim, a partir do momento que você chega nessa estrutura, será que você vai se conformar em relação àquelas regras e vai haver uma banalização do mal? O mal vai ficar bom para você? Entende isso, mais ou menos? Entendi, sim. Obrigada. Não, não por isso, Alice. Me desculpa por te chamar de nazista aqui, não vai se repetir. Tá só Claro. brincando. Enfim, no laboratório, como que se deu o experimento do Stanley Milgram? Então, primeiro, um ator ligado em uma máquina de choque, mas essa máquina era de mentira, ok? Segundo, um professor, um experimentador, esse experimentador
reforçando o papel de autoridade, com jaleco, com pranchinha na mão, com crachá da universidade, e o indivíduo testado. Aí, quando o indivíduo chegado, o testado chegava, eu vou explicar como o experimentador explicava. Falava assim: olá, nós estamos fazendo um teste sobre linguagem e nós vamos aferir a capacidade do indivíduo de soletrar palavras. É importante que, sempre que o indivíduo errar, você ministre um choque e, posteriormente, aumente a voltagem. É interessante dizer que, quando chegarmos em 450 volts, essa é uma dosagem fatal que talvez mate o indivíduo. Mas isso faz parte do teste. Era essa a instrução que era dada. Então, sei lá, vamos falar uma primeira palavra aqui, Kaique. Então, C-A-W, choque. Bom, né? Enfim, e aumentando. E o indivíduo que está tomando choque, no começo ele, ai, né? Aqueles, mas depois de um tempo, era escândalo, né? Ele, pelo amor de Deus, ele pedia para sair, ele gritava, enfim, e o indivíduo ia aumentando o choque. Lembrando que o experimentador, o cientista, ele não ficava dando ordem, mais choque, mais choque. Não, ele falava assim, quando o outro virava e falava, é importante que você continue. É importante que você continue. Esse experimento precisa de você. Era só isso. E pasme, gente, mais de 65% das pessoas chegaram até a dosagem máxima. Chegaram até o choque que mata o cara. Obviamente que o indivíduo aqui em questão não morreu, mas isso deixa um alerta, né? Né? Por quê? A maior parte das pessoas estava disposto. E segundo Stanley Milgram, aqui era uma clássica obediência à autoridade. O que fez o indivíduo dar o choque não era necessariamente o fato dele ser ruim ou dele amar a ciência, mas sim o fato dele estar recebendo uma ordem direta de uma autoridade. É claro que aqui vale mencionar que esse experimento do Milgram, ele sofreu várias críticas éticas. Por quê? Porque imaginem se você, gente, participando de um estudo desse, e vocês foram até o fim, aquela dosagem que mata o cara. Aí a pessoa fala para você, brincadeirinha, né? Não, você não matou o cara, não, tranquilo, tchau. Mas a hora que você chega na sua casa, você fica pensando, fala, caramba, será que eu sou um cara tão ruim assim, né? Foi isso que pegou. Enfim, ele sofreu aí processos, tipo a pegadinha do né? Salsifufu, né? Não aconteceu nada, né? Enfim, aqui, o que aconteceu? Esse tipo de experimento, antes dele sofrer esse processo, ele repetiu de outras formas, tentando fazer variações. E ele percebeu o seguinte, que quanto mais despersonalizava a vítima, quanto mais aumentava a distância da vítima, mais cruéis as pessoas eram, mais rápido elas aumentavam ali, mais certamente elas aumentavam o choque. Se eu colocasse, por exemplo, um capuz daqueles da Ku Klux Klan na vítima ou no testado, isso já aumentava a probabilidade do indivíduo ir até o fim. Ou se eu colocava o indivíduo que estava recebendo choque em outra sala, isso já aumentava também. Então, quanto maior a distância social e menor a possibilidade dele me perceber, dele ver quem eu era, né? Nesse caso, o testado, maior era a probabilidade de eu ir até o fim, né? Até o choque mortal. Isso diz muito, gente. Teve esse experimento, hoje, ele é repetido pelo computador. Então, no computador, como se fosse um jogo de computador, você tem ali um indivíduo que está sendo testado, que vai tomar o choque, e o outro que fica aqui no computador. Dessa forma é ético, né? Porque você vai estar dando choque no avatar ali do computador, né? Não tem nada de antiético nisso. Esse experimento ele foi repetido de uma forma muito interessante na década de 70 em um hospital na Virgínia, nos Estados Unidos, em um experimento chamado Nurse of Death, a enfermeira da morte. Como que funcionava? Então, aqui, de novo, você tinha um médico de mentirinha, e esse médico de mentirinha, ele estava com uma substância,
um placebo, ou seja, não afeta em nada. Mas no rótulo da substância estava o nome e era uma substância mortal. E o médico fazia o seguinte, ele chamava a enfermeira, falava, enfermeira, tá aqui o medicamento, tá aqui a seringa e tá aqui o paciente, pode dar essa dosagem aqui. E a enfermeira perguntava, né? Falava, nossa, doutor, mas isso não pode matar o paciente? E o doutor só respondia, essa é uma possibilidade, mas esse é o seu serviço. Gente, qual foi a surpresa? Que mais de 70% das enfermeiras ministraram o medicamento fatal, né? Se fosse uma eutanásia de verdade, ao invés apenas de um remédio placebo, essas pessoas teriam morrido de verdade. E, ao meu ver, isso diz muito, por assim dizer, quando nós falamos de obediência à autoridade. Existe um programa na Netflix, aliás, já deixo como dica, chamado Truques da Mente. É um seriado, um programa feito por psicólogos sociais, e um dos diretores, que é também apresentador do programa, é um psicólogo social evolucionista chamado Mark Changiz. E ele repetiu esse experimento de uma outra forma. Em um restaurante, ele queria saber o seguinte, será que a questão do uniforme, da questão da autoridade, faz as pessoas me obedecerem dentro de um restaurante? Então era assim, imaginem vocês estão sentados no Mac, por exemplo, numa mesinha lá sozinho. Chega alguém e fala, cara, sai daí que eu quero sentar. Você sai. Esse é um ponto. Então, primeiro, ele fez isso com várias pessoas. Ele chegava normal, que nem eu tô aqui, com uma camisa qualquer, fala, cara, preciso sentar aí. Ninguém saiu. Ele fez isso mais de 20 vezes, ninguém saiu. Aí ele começou a testar os uniformes. Ele colocou um uniforme de policial. Fez 10 vezes. Nas 10, todo mundo saiu. Depois ele fez com uniforme de bombeiro. Todo mundo saiu quando ele pediu. Depois ele fez com uniforme de médico. Funcionou. Fez com uniforme de cozinheiro. Funcionou. Enfim, aí acabou o programa, né? Que já não tinha mais uniforme para fazer. Mas aqui ficou muito bem claro que independe o tipo da autoridade, nesse caso, para perpetrar o ato. Evidente aqui que não estamos falando de atos maus, né? Estamos falando de como que se diz? De levantar da mesa. Cai, pena que o psicólogo não tem uniforme. Bom, no laboratório pode ter o jaleco, né? E o jaleco já passa uma ideia de uniforme. Bom, agora, um outro ponto a se destacar. A partir desses experimentos, nós chegamos a algumas questões. Primeiro, as pessoas elas podem se conformar, e se conformar não é necessariamente mudar a forma de pensar, mas é mudar a forma de agir. Ou as pessoas elas podem ser também convencidas. Esse é um ponto. Então, primeiro, a primeira coisa que os psicólogos sociais se interessam, as contingências que vetorizam os comportamentos. Então, primeiro, quais são os preditores de obediência? Quando eu sei que o cara vai ou não obedecer? No caso do experimento do Stanley Milgram, o primeiro, a despersonalização da vítima. Se eu coloco um capuz na vítima, é mais fácil do cara ir até o fim com choque. Se eu coloco o cara numa outra sala, ou seja, a partir do momento que eu não posso ser identificado. Aliás, esse é um efeito que a gente pode levar essa interpretação para outras coisas, como, por exemplo, os atos de rua, os protestos e a participação dos manifestantes violentos, os black blocs. Geralmente eles estão despersonalizados, com máscaras irreconhecíveis, e essa ideia de anonimato aumenta esse efeito de conformidade em relação ao grupo quando nós falamos de atos violentos, atos que seriam geralmente tidos como moralmente inaceitáveis pelas outras pessoas, ok? Além disso, então esse é o primeiro, a distância da vítima. Quanto mais longe quanto menos ela me vê, menos restrições morais eu tenho para impor sofrimento a ela. Além disso, a questão da proximidade e legitimidade da autoridade. No caso desse do Milgram, por exemplo,
o psicólogo ficava com um jaleco, ficava com uma postura mesmo, assim, de um cara escrevendo o tempo todo ali na planilha, fingindo que ele não estava escrevendo nada. E ele ficava onde? De pé, do lado da pessoa. Se ele já ia um pouquinho mais para longe, o constrangimento moral da pessoa já era um pouco maior e isso dificultava ela ir até o fim. A questão também da autoridade institucional, quando nós falamos aqui de autoridades que estão lastreadas por instituições, como, por exemplo, um médico, um policial. O médico é da medicina, do hospital, o policial da delegacia, ou seja, alguém que está ligado às instituições, a tendência de obediência ela é maior. Além disso, aqui tem vários pontos interessantes. Esses pontos, geralmente, eles são muito estudados, por exemplo, por psicólogos sociais em nível organizacional dentro de empresas. Primeiro, o tamanho do grupo. Qual grupo pode gerar mais influência? Os grupos que exercem mais influência são grupos de 3 a 5 pessoas. De 3 a 5 pessoas. Vai exercer muito mais influência se for só 1 ou 2 indivíduos. Agora, se o grupo tem de 6 pessoas para mais, quanto maior o grupo, isso tende a aumentar a ideia de que o indivíduo está diluído ali, que os demais não estão percebendo o que ele está fazendo, e ele tende a se conformar menos do que ele se conformaria em um grupo de 3 a 5 pessoas. Ok? Além disso, tem a questão da unanimidade. Quando uma decisão é unânime, eu aceito ela mais fácil. Por exemplo, cheguei na sala de aula e vocês estão discutindo sobre quem é o melhor psicólogo da atualidade. Aí um fala, Todd Shockford, outro fala Satoshi Kanazawa, e, enfim, aí alguém fala Steven Pinker, e todo mundo concorda que é Steven Pinker. Todas as pessoas que vierem a partir daí, mais facilmente vão concordar que vai ser o Steven Pinker. Agora, quando eu tenho dissidência, isso aumenta a probabilidade de quem não está contente também externalizar essa falta de conformidade. Por exemplo, todo mundo está respondendo igual. Pá, 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 pá. Aí alguém responde, Steven Pinker é um idiota. Isso aumenta a probabilidade de outras pessoas que pensam assim também se manifestarem e não entrarem em coesão, e não entrarem em conformidade com o grupo. Terceiro, a coesão do grupo. Quanto mais coeso, unido for o grupo, e quanto mais isso ficar explícito, mais fácil o indivíduo tende a se conformar em relação a esse grupo. Se a gente pensar, por exemplo, naqueles seriados da Netflix de escola, aqueles adolescentes que já são todos fortes, sarados, bonitos, todos se vestem igual, falam igual, andam todos juntos. Esse tipo de grupo, ele tende a gerar o maior tipo de conformidade. Como, por exemplo, naquele seriado que vai abordar a questão de conformidade e suicídio, Third Reason Why. Acho que é esse, né, o nome do seriado, os 13 porquês. Se eu não me engano, eu acho que é esse. Um outro ponto importante, o quarto ponto, muito relevante, é a questão do status. Quanto mais status um indivíduo que está perpetrando o estímulo tem, mais facilmente o outro indivíduo vai entrar em conformidade em relação a ele. Então, vamos de novo. Estamos lá na sala de aula discutindo quem é o psicólogo mais influente. Vamos supor que entra Miguel Nicoleles, o cientista mais importante do Brasil. Ele entra na sala, vai falar, gente, na minha opinião, é Beltrano. Essa opinião dele, ela tende a ter um peso muito maior na tomada de decisão dos demais, induzindo muito mais fácil o grupo à conformidade. Bom, então, aqui, outro ponto importante. As pessoas, elas entram em conformidade muito mais quando o comportamento em questão é em grupo. Por exemplo, vamos supor que estamos todos juntos na sala de aula e vocês estejam falando de pinhão
que eu nem gosto muito, mas eu falo que eu gosto só para me conformar. Isso diminui a possibilidade de eu comer pinhão na minha casa, né? Porque eu não tenho nenhum tipo de, de obstáculo grupal, né? Para não vetorizar esse tipo de comportamento. Mas a partir do momento que todo mundo está fazendo aquele comportamento em grupo, isso aumenta a possibilidade de que eu faça. E não só os comportamentos, a resposta pública é um preditor, como também a questão de compromissos públicos assumidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa é uma questão interessante. Os psicólogos sociais estudaram o comportamento sexual dos adolescentes e perceberam o seguinte: aqueles adolescentes que, por razões religiosas, em público, se comprometeram a fazer sexo apenas depois do matrimônio, foram os que mais se absteram sexualmente até a data do casamento. Essa é uma questão importante. Então, assumir compromissos públicos. E isso, se você for ver, por exemplo, é uma questão muito comum, e a gente vai falar disso em uma aula só disso, no doutrinamento, na forma de recrutamento de grupos religiosos, de seitas. Então, você tem que falar em público, né, que você aceita o santo, que você quer receber, tal, né? É uma questão mais fácil ali você vir a cumprir aquela conduta no futuro. Só um minuto que deu um travo aqui no meu... Opa, agora voltou. Aqui, então, outro ponto. Esse é relevante e eu quero que vocês tomem nota. Aqui nós podemos falar de 2 escopos de influência muito relevantes. O primeiro vai ser o que a gente chama de influência normativa, a influência de norma. Ou seja, quando eu adequo meu comportamento, não exatamente porque eu quero, não exatamente porque eu estou convencido, mas com o único objetivo de produzir uma imagem social para ser aceito no grupo. Então, vamos supor que cheguei na faculdade e todos os professores andam com pijamas, por exemplo, e eu resolvo comprar um pijama e ir de pijama só para aparecer com o grupo. Um exemplo interessante é o uso das redes sociais, como o Instagram. Muitas pessoas, não é um retrato, se vocês forem fazer uma análise pormenorizada da vida das pessoas e do retrato que elas fazem dentro das redes sociais, nós não estamos falando de um retrato fidedigno. Aqui existe um esforço de moldar uma imagem social para melhor se adequar ao grupo. E o melhor se adequar ao grupo aqui vão ser mais comentários, mais likes, mais seguidores, por assim dizer, enfim, que vão servir de estímulos positivos a fim de reforçar esse tipo de conduta. Então, influência normativa, quando eu mudo, não porque eu estou muito afim de mudar, mas só para me ajustar, só para aparecer, só para inglês ver, só para produzir imagem social, ok? O segundo escopo de influência, esse é importante e ele tende a ser mais longilíneo na influência em nosso comportamento, é a influência informacional. Quando alguém me convence de algo, entende? E eu adequo a minha forma de pensar com base nas informações. Vamos supor que eu esteja louco para tomar a vacina do coronavírus, e eu estou mesmo. E nós temos, por exemplo, a Sputnik 5, né, da Rússia. E eu estou indo lá tomar e alguém me para no caminho e fala: não, Thiago, mas essa vacina tem mercúrio. Mercúrio ele pode mudar o padrão de metilação do DNA, pode causar síndrome de Guillain-Barré, pode causar aquilo, pode nova ordem, não sei o quê. Eu falo: putz, desencana. Realmente, você está certo, entende? Então, no primeiro escopo, quando nós falamos de influência normativa, eu só me ajusto para fazer imagem social. Como, por exemplo, está o chefe lá. Aliás, eu tive um problema durante muito tempo. Enfim, o chefe conta a piada ruim, eu dou uma risada, mas mentira, né? Por dentro você fala: nossa, que lixo, né? E no segundo escopo é quando você, de fato, se convenceu daquilo. Nesse momento, a influência informacional
ela é mais perigosa. Esse é um ponto da gente contar do que a própria conformidade cega. Por quê? Porque geralmente aquele que é influenciado informacionalmente, ele se torna um potencial influenciador de outras pessoas. Como, por exemplo, pessoas que caem nas teorias da conspiração mais malucas do mundo, tipo, a Terra é oca dentro, tem os reptilianos, eles estão dominando o mundo, a Terra é plana. Aliás, tem um documentário interessante no Netflix chamado Terra Plana, que mostra exatamente isso, como a crença, a falsa crença, né, ela se espalha com facilidade por vias informacionais, né? Como hoje, no século XXI, nós estamos prestes a colonizar Marte, as pessoas ainda discutem sério se a Terra é plana, né? Esse é um escopo, né? Se não houvesse uma susceptibilidade muito grande de influência, de receber influência por parte dos seres humanos, ninguém levaria esse tipo de coisa a sério. Isso nunca ia ser um debate, né, por assim dizer. Bom, agora, por fim, para finalizar, quais são os preditores que nós podemos elencar, né, como variáveis independentes para descobrir se alguém vai se conformar ou não? Personalidade. Esse foi amplamente testado, Big Five, e se mostrou um mau preditor. Tanto faz extroversão, neuroticismo, não se mostrou um bom preditor. A cultura, esse é um preditor razoável. Em algumas culturas, por exemplo, as pessoas elas são ensinadas, né, socializadas, né, utilizando a terminologia da aula passada, a serem socialmente mais responsivas, por exemplo, buscar mais se importar com a opinião do outro, se ajustar mais. Nesse tipo de cultura, evidentemente, diferente um pouco de culturas ultra-individualistas, a conformidade ela vai ser maior. E, por fim, para acabar mesmo, a questão da reatância. Às vezes, acontece, gente, o sentido contrário. Ou seja, às vezes eu quero persuadir alguém, eu quero convencer alguém, mas aquilo sai pela culatra. Isso nós chamamos de reatância cognitiva. Ou seja, em algumas circunstâncias, sobretudo quando os indivíduos sentem que, de alguma forma, a liberdade deles está sendo tolhida, eles partem para o sentido inverso. Ao invés de se conformarem com as ordens, ao invés de seguirem o grupo, vão em sentido oposto, visando garantir a sua singularidade ou, de alguma forma, a sua individualidade. Um exemplo interessante, eu não sei se vocês viram, um caso que ganhou alguma notoriedade, em Santos, litoral paulista, um desembargador, enfim, foi parado por dois guardas municipais que se atentaram para o fato de que naquela cidade de Santos haver um decreto municipal que outorga a obrigatoriedade do uso da máscara. E o cara falou, não gosto, não uso, não vou usar, criou um mau caso, ligou para o secretário de Segurança Pública, humilhou, e o objetivo aqui era muito claro, garantir a sua singularidade, ou seja, mostrar a sua superioridade hierárquica nessa situação, de tipo, olha, faço mesmo e não tô nem aí. Um outro exemplo, esse é mais até icônico, é difícil até de explicar, esse rapaz, dentro de uma farmácia, utilizando uma máscara na cabeça, não sei se vocês conseguem ver aqui, enfim, protege pouco, né? E todo mundo pedindo, né, gente, coloca aí, pelo amor de Deus. E ele ficava argumentando, falava, não, o decreto diz que eu tenho que usar máscara, não diz que tem que ser cobrindo o nariz e a boca, se eu quiser usar na cabeça eu uso, se eu quiser usar na nuca eu uso, enfim, ambos os casos, a questão da reatância. A reatância, ela tende a surgir, sobretudo, quando os valores, de alguma forma, do indivíduo eles estão colocando em xeque diretamente. Aqui a gente pode fazer até uma associação, não sei se vocês já ouviram falar, a ideia de dissonância cognitiva, de Leon Festinger. Enfim, e o indivíduo ele vai em sentido contrário. Ao invés de se conformar
colocar a máscara. E o indivíduo questão aqui, se vocês olharem, ele não é tão menininho também, né? Já deve ter aí alguma idade, já deve fazer parte do grupo de risco, não seria nada mal para ele também tá de máscara e deixar, talvez, disputar respiradores e outros medicamentos que estão tão escassos com pessoas que estão levando mais sério as medidas de isolamento e distanciamento social. Deixa eu voltar para mim. Gente, então é isso aí. Pergunto, alguma questão, alguma dúvida? Tocamos em vários assuntos relativos à conformidade, e eu acho que a conclusão que nós podemos tirar é que, de um lado, existe uma inclinação de obediência e conformidade ao grupo, mas existe também, como nós podemos denotar nos estudos e poucos falamos, a resistência. No caso do Stanley Milgram, 40%, 35% das pessoas não foram além com o choque. No caso do Solomon Asch, 2/3 das pessoas se recusaram a mentir. Enfim, e existe também o efeito da reatância, que nos mostra que algumas pessoas não só não estão dispostas a se conformar, mas que elas querem subverter as ordens que foram estabelecidas. É isso aí, gente. Pergunto, dúvidas, questões? Alguém gostaria de fazer um apontamento, alguma coisa? Professor, eu tenho uma questão. Manda lá. É sobre a questão do experimento lá, dos shoppings e tudo mais. A questão de a maioria dos participantes irem até o fim e tudo mais, isso também entra numa questão sobre se abster da culpa. No caso, tem alguém que está me mandando fazer isso, então a culpa não é minha. Entra nessa questão também? Entra. Não, seria isso mesmo, você pescou legal, Josi. Isso seria uma diluição da culpa, né? A partir do momento, muito parecido também com o efeito aferido diretamente lá nos campos de concentração. Quando os nazistas eles foram julgados, todos eles se absteram da culpa, falando, não era eu que inventei de matar aquele montão de judeu, era a ordem que eu recebi e eu estava apenas cumprindo, eu estou fazendo o meu dever. Eu digo para você com clareza, eu vi algumas fitas desses julgamentos, eu vi fitas de pessoas que, por exemplo, torturaram pessoas no Iraque, torturaram pessoas no Afeganistão, e são pessoas que não sentem nenhum pingo de culpa. E eu não diria que elas têm traços patológicos, mas que a situação, o contexto de obediência à autoridade, ele é tão forte que ele gera justamente isso, a sensação de não haver nenhuma culpa. A culpa não é minha, eu sou apenas um instrumento. Legal, gostei muito da sua questão. Ficou mais ou menos claro o meu apontamento? Sim, professor, ficou bem mais claro. Obrigada. Não, legal. Não por isso. Gente, se não há questões, se não há nada, eu vou fazer só uma breve propaganda aqui dos colegas. Vocês já estão fazendo ou já fizeram alguma disciplina de neuroanatomia, neurociência ou alguma disciplina correlacionada, genética do comportamento? Estão ligados em algo assim ou não? Neuroanatomia tivemos, sim, não, sim. Quem não teve, eu acho, neuroanatomia vai ter. Eu tenho uma outra de neuro. Eu vou deixar aqui para vocês, enfim, é de graça, está em PDF. Acabei de mandar.
É um livro chamado Neuro Sem Neura. É um livro de neurociência para iniciantes, para estudantes de psicologia. Ele foi escrito por 3 psicólogos, amigos meus, da UFMG, que eu desenvolvo trabalhos com eles, o Thales, o professor Leandro e a Mariana. O professor Leandro é professor de farmacoterapia, ele é psicólogo também. O Thales, ele é doutor em medicina molecular. Enfim, eles desenvolveram um livrinho de 30 folhas, ali com todos os macetes para vocês entenderem, a desmistificarem esse mundo da neurociência. Neurociência, às vezes, tem nome muito difícil, tem conjuntura que a gente não consegue fazer. Eles fizeram ali um caminho das pedras. E, enfim, eu li no final de semana, aliás, li no sábado, li em 1 hora esse livro, pouco menos. Eu achei simplesmente fantástico, e eu pretendo, já conversei com o Aislan, no mês que vem, possivelmente no dia 8 de setembro, no máximo 9, fazer, enfim, um evento, como se fosse uma mesa redonda. Enfim, eu vou mediar, e os colegas, o Thales, a Mariana e o Leandro, vão falar um pouco da neurociência, como aplicar a neurociência no cotidiano da clínica de psicologia, em outros contextos, né, de atuação do psicólogo, e também vai ficar aberto para vocês. São profissionais, gente, é classe A mesmo. Assim, a gente, se não fosse bacana, eu não estava trazendo para vocês. Enfim, eu vou tentar, gente, também toda aula fazer algum tipo de recomendação cultural de livro. A nossa disciplina, eu esqueci de comentar aqui, o Kaique, isso vai ser pelo Google Meet mesmo? Isso, Kaique, penso em fazer aqui no Google Meet. Vou criar lá no site da Uniandrade só um negócio para o pessoal se inscrever, para valer certificado de hora, e a gente faz aí um evento. Acho que vai ser bacana, né? Acho que vai ser bem legal. Gente, esse livro aqui é David Myers, Psicologia Social. Essa disciplina em específico, eu montei 100% nesse livro. Claro que eu não fiz a mesma ordem dos capítulos. Eu troquei toda a ordem, enfim, que eu acho que era a única coisa que dava para melhorar nesse livro. Ao meu ver, gente, e não é do Lang, não. Esse é o melhor manual de psicologia social do planeta. Para quem quer fazer mestrado, doutorado, vale a pena ter. Você tem aqui a síntese de uma biblioteca inteira de psicologia social, e de uma forma muito digerida, muito fácil de entender, um livro desse. Tem na nossa biblioteca física da Uniandrade, mas com essa chatice de pandemia, enfim, só porque a gente está no epicentro da desgraça. Bom, outra dica, eu tenho usado bastante para as nossas aulas, é um outro manual chamado Psicologia Social, é do Daniel Myers, que é primo do David Myers, com Andrew McKinnon e John Delamater. Esse aqui é um manual muito bom mesmo. Da língua portuguesa, esses 2 manuais que eu mostrei são simplesmente o melhor. Aliás, eu sou viciado, gente, em manuais de psicologia social. Eu devo ter mais de 50. Enfim, mas esses são os melhores. E, por fim, um material feito no Brasil. Psicologia social, principais temas e vertentes. Para quem quer fazer mestrado e doutorado, isso aqui é interessante para ver as áreas de pesquisa, para aprender método. E ele foi organizado pelo Cláudio Vaz Torres e pela Elaine Rabelo Neiva. E tem 2 textos aqui, já vou finalizar, mas só... tem um que se chama Metodologia de Pesquisa em Psicologia Social, do Harmut Gunter, que é da UNB, e Cognição Social, que é do Bartolomeu Trocoli. Esses 2 textos, por si só, já vale a pena comprar. Então, aí fica aí as minhas recomendações. Rosa Souza, obrigado. Você que é top, a turma que é top. Eu sei que estudar é difícil, estudar na pandemia é ainda mais difícil, mas
ciência não tem hora, né? Tamo junto. Gente, então eu vou ficando por aqui, se não tem mais dúvida. Se tiver dúvida, gente, me encaminhe pelo e-mail, thiagomoraes@uniandrade.edu.br. Dúvidas, sugestões, qualquer questão, eu fico aí à disposição de vocês. Tá legal, gente? Obrigado, tamo junto, paz, muita força e vamos à luta. Tamo junto, gente.